Olá pessoal, tudo bem? Eu fico feliz que você tenha voltado para a continuação da nossa aula anterior. Agora a gente vai ver algumas operações básicas com a nossa HP. Só que antes disso, é interessante comentar com você os dois tipos de memória que a nossa HP utiliza. Na HP eu tenho memórias de pilha e memórias de tecla. Memória de tecla é simplesmente quando eu armazeno algum valor em determinada tecla. Por exemplo, se eu quero digitar 10 mil reais e apertar a tecla PV, significa que eu estou armazenando no valor presente o valor 10 mil reais. Se eu digito 0,5 e aperto a tecla I, é porque eu estou armazenando na tecla I o valor de 0,5%. E assim sucessivamente. Isso funciona com as teclas de função. Mas eu posso também armazenar algum valor fruto de um cálculo qualquer que eu tenha feito em algumas teclas. Quando eu quero armazenar valores em tecla, eu devo utilizar duas teclas. Primeiro é a tecla STO. Próximo ali ao Enter da sua HP, você tem à esquerda RCL e STO. A tecla STO nós usamos quando eu quero armazenar um valor. E a tecla RCL eu vou utilizar para recuperar esse valor armazenado. Então pegue a sua HP e digite o seguinte: 10, aperte a tecla STO e em sequência a tecla 1. Ou seja, eu estou armazenando na memória de tecla 1 o valor 10. Digite agora 20 STO2, ou seja, eu estou armazenando na memória de tecla 2 o valor 20. Será que isso realmente é verdade? Aperte agora, por favor, o RCL de recall. Eu vou recuperar o que está na memória 1. Aperte então RCL1. Com certeza no seu visor irá aparecer o 10. Consequentemente, se eu apertar o RCL2, aparecerá no visor o valor 20. Será que é verdade? Faça um teste. Digite RCL2. Como você pôde observar, apareceu no seu visor o valor 20. Só de curiosidade, nós temos 20 posições de memória, porque eu posso colocar, por exemplo, STO0 até o STO9, dariam 10 posições. Além disso, eu posso colocar, por exemplo, 45 STO.0, 68 STO.1.2.3 até o ponto 9. Dariam mais 10 posições. Essas 10 com as outras 10, 20 posições de memória. Eu nunca utilizei as 20, eu te garanto isso. No máximo, 2 ou 3 posições. Vamos falar agora um pouquinho sobre a memória de pilha ou tambor. Diferentemente da memória de tecla, nós só temos 4 posições na memória de pilha. E essa memória é a razão de ser do modo de operação RPN. Como é que funcionam essas memórias? Como são 4, são as seguintes memórias: memória X, memória Y, memória Z e memória T. Essas são as 4 posições de pilha ou tambor. Digamos que você digite o valor 1000 na sua HP. Só que você errou. Não era o valor 1000. Você queria digitar 1005. Então você vai ter que apagar essa informação. A memória que está visível para a gente é a memória X. Por isso que eu tenho na HP uma tecla chamada CLX, de Clear X. Então observe que eu tenho uma tecla cujo nome é CLX, ou seja, eu vou apagar a memória X. E o visor da minha HP é a memória X, é o que eu consigo enxergar, é o que está visível. Então, se você digitou 1000 e o valor correto era 1005, você vai apertar a tecla Clear X, que automaticamente no seu visor irá ser o quê? Apagado, voltará a ser 0, ok? Então, o X é o meu visor, é a memória que está visível. E se eu digitei algum valor errado, para apagar esse valor, eu vou apertar a tecla Clear X. Só de curiosidade, se você observar em cima do CLX, eu tenho laranja REG, de registradores.
Pode ser que em algum momento eu fale assim, pessoal, vamos apagar a nossa máquina, apagar toda e qualquer informação que eu tenha, por exemplo, em memória de tecla. Por exemplo, lá no valor, na tecla PV, eu posso ter digitado o valor 415. Na tecla I, eu estou com a taxa de 2%. Lá na tecla N de prazo, 12, de 12 meses. Quando eu aperto REG, FREG, eu limpo toda e qualquer informação, inclusive aqueles valores que foram armazenados, por exemplo, na tecla 1 e 2, por ocasião do STO. Estão lembrados? Então, você fala assim, pessoal, apague a sua máquina. Você vai apertar FREG. Ao fazer isso, eu zero qualquer informação da minha máquina. Tá ok? Então, você já entendeu que o seu visor é a memória X. É aquilo que para mim está visível. A memória Y, Z e T eu não consigo enxergar, mas eu tenho que mentalmente entender o que vai acontecendo ao realizar uma conta para que eu, por exemplo, não venha a perder valores. É muito comum, por exemplo, quem for fazer alguma conta, principalmente no regime simples, usar as 4 posições de pilha ou tambor. Então, é muito interessante que você mentalmente entenda o que acontece com essas memórias para que você não erre contas simples, tá ok? Então, vamos fazer a seguinte conta. Digamos então que a gente queira fazer essa conta, 10 mais 5 menos 2. Eu sei que qualquer um faz isso de cabeça, só que eu quero fazer utilizando a nossa HP, explorando o modo de operação RPN e ver o que acontece com as memórias de pilha ou tambor. Então vamos lá. Primeira coisa é digitar o 10. Quando você digita o 10, essa é a primeira informação que eu estou inserindo na HP. Então eu tenho que entrar com essa informação. Consequentemente, eu vou apertar a tecla Enter. Guarde o seguinte, sempre quando você aperta a tecla Enter, eu ando uma posição de memória com aquele valor. Então, quando você digitou o 10 e apertou o Enter, no seu visor vai aparecer o 10 com as 6 casas decimais e sem que você veja, porque você só consegue enxergar o visor, que é a memória X. Mas esse valor ele também vai passar para a memória Y. Embora você não veja, é isso que está acontecendo. Beleza. O próximo passo é digitar o 5. Você vai digitar o 5 sem apertar o Enter. Observe que no seu visor vai estar o 5 e lá na posição Y está o valor 10. Você não vê, mas mentalmente você sabe o que está acontecendo. O próximo passo agora é somar o 5 ao 10. Sempre que você faz uma operação com HP12C, ela faz sempre memória Y em relação a X. Então, quando eu coloquei o 10, apertei o Enter, digitei o 5 e aperto mais, eu falei o seguinte para HP. HP, some o que está no valor, o que está na memória Y com o valor que está na memória X. Então, quando eu aperto mais, automaticamente vai aparecer o valor 15. E lá na memória Y, eu volto a ficar sem valor algum. Quando você digita a tecla, o número 2, automaticamente o 15 tem que ceder espaço para o 2. Então, sem você ver, o 15 passa para a memória Y. E lá no seu visor, vai aparecer o valor 2 que você digitou. Agora basta que você aperte o menos. Quando eu apertar a tecla menos, eu falei o que para HP? HP, subtraia o valor que está na posição Y com o valor da posição X. E 15 menos 2 vai aparecer a indicação 13. Então, pessoal, entenda o seguinte. A única coisa que eu consigo visualizar de fato, porque é o meu visor, é essa posição. Tudo que está aqui eu consigo enxergar. O restante eu tenho que mentalmente entender o que está acontecendo para que eu não venha a perder valores. Lógico que essa conta foi bem elementar, mas outras contas eu vou chegar, por exemplo, com o valor até a posição T. Se eu tiver um valor na posição T e lá no visor eu apertar o Enter, todo mundo iria andar uma posição de memória e aquele valor na T eu perco e não consigo recuperar e poderia errar uma conta simples. Para isso, veja o nosso próximo exemplo. Vamos agora, mais uma vez para praticar, fazer a seguinte conta.
10.000 que multiplica 1 mais 0,005 vezes 12. E vamos tentar entender o que acontece com as memórias de pilha ou tambor. Só relembrando, são as 4 posições. X, Y, Z e T. Vamos passo a passo. Primeira coisa é digitar o valor 10.000. Você digitou o valor 10.000 e é a primeira informação. Se é a primeira informação, eu tenho que apertar a tecla Enter. Quando eu apertar a tecla Enter, lembre-se que eu sempre ando uma posição de memória. Então você apertou Enter, vai aparecer no visor o 10.000 com as 6 decimais, que eu não vou escrever aqui agora para ganhar espaço, tá ok? E automaticamente, sem ver, porque eu só vejo o visor, o 10.000 também vai pular para a posição Y. Então, eu vou ter aqui o valor 10.000. E não vou colocar as decimais para que a gente possa ganhar espaço. Beleza. O próximo passo agora é digitar o valor 1. Você digita o 1, no visor vai aparecer o 1 e o 10.000 continua lá na tecla Y. Só que tem um porém. Eu não vou realizar nenhuma conta desse cara em relação ao 10.000. Então, eu tenho que entrar com esse valor para que eu possa dar prosseguimento à minha equação. Então, eu vou apertar a tecla Enter. E quando eu aperto o Enter, todo mundo vai andar uma posição de memória. Então, vai aparecer o 1 com as decimais. Esse 1 pula para Y. Vou usar esse termo pula. E o 10.000 pula para a posição Z. Entenda que você não enxerga o que está acontecendo aqui, porque eu só consigo olhar para o visor da HP, que é a memória X, ok? Vou digitar agora 0,005. Quando eu digito 0,005, o 1 continua no Y e o 10.000 continua no Z. Só que tem mais o porém. Eu não vou somar esse valor ao 1, porque aqui eu tenho uma multiplicação. E já dizia tia Teteia lá do primário, não é isso? Primeiro multiplicação e divisão, para só depois soma e multiplicação. Então, eu tenho que entrar com esse valor. Quando eu aperto a tecla Enter, vai aparecer no visor o valor com as decimais. Ele também vai pular para a posição Y, o 1 vai pular para a posição Z e o 10.000 vai para a última posição, que é a posição T. Até aí tranquilo? Show de bola. Observe o seguinte, se você, por algum equívoco qualquer, nesse momento apertasse a tecla Enter, cada valor iria andar uma posição. Esse cara andaria para Y, esse cara andaria para Z, o 1 iria até a posição T e eu perderia o 10.000. Então fique atento, nesse ponto eu não posso apertar o Enter. Então basta agora que eu venha realizando as operações. De que maneira? Cheguei no 12, aqui eu não tenho vezes, você vai apertar o vezes. Quando você apertar a tecla vezes, você vai pegar o valor que está em Y e vai multiplicar com 12. Quando você apertar o vezes, vai aparecer no seu visor 0,06. E todo mundo vai andar uma posição. Então, eu vou apagar aqui rapidamente para te mostrar o que aconteceria. Pessoal, voltando então de onde tínhamos parado. Essa foi a última situação. Agora, aquilo que eu comentei, eu vou voltar realizando as operações indicadas. Vou apertar o vezes. Quando eu apertar o vezes, eu vou pegar 0,05 vezes 12, vai aparecer no meu visor 0,06. O 1 vai voltar uma posição de memória. Consequentemente, o 10.000 da T também volta uma posição de memória. 10.000. O próximo passo é somar. Quando você somar, eu vou pegar o valor que estava em Y e vou somar com X. Vai aparecer no visor 1,06 e o 10.000 vai voltar uma posição de memória.
Lembrando que tudo que acontece aqui é virtual. Eu mentalizo, eu só enxergo o visor. O último passo é apertar o vezes, porque aqui eu tenho uma multiplicação. Quando eu apertar o vezes, ele vai pegar 10.000, multiplicar com 1,06 e eu vou ter na tela o valor 10.600. Esse é o resultado dessa conta. Ah, Luciano, olha só, parece coisa de maluco, eu não entendi esse passo a passo. Existe uma forma de fazer essa conta sem entender o que acontece aqui? Existe. Eu tenho um grande macete. Qual seria o macete? Para resolver qualquer equação, eu nunca posso apertar o Enter mais do que 3 vezes em sequência. Então, a grande dica é que, a partir de agora, você saiba ler o que está escrito. O que seria ler o que está escrito? Olha para cá. Então, olha só, pessoal, vamos fazer essa mesma conta sem pensar em montar aquelas colunas do x, y, z e t. É só seguir o macete que eu falei. Eu só posso apertar o Enter 3 vezes em sequência. Então, se você souber ler a equação, você resolve a conta. Tá, Luciano, o que vem a ser ler a equação? Olha para cá. Veja se essa conta eu não resolveria da seguinte forma. O ler a equação é a forma que eu iria digitar, que eu iria teclar na minha HP. Eu, por exemplo, faria assim, ó. 10.000, Enter, uma vez. 1, Enter, 2 vezes. 0,005, Enter, 3 vezes. 12. Quando eu chego no 12, eu não posso apertar o Enter. Por quê? Porque eu já apertei 3 vezes. Basta agora que eu volte operando. O que seria isso? Vezes mais vezes. Eu garanto para você que nesse procedimento você também vai encontrar 10.600. Luciano, não entendi. Pode repetir? Posso. Olha para cá. Vou ler a equação. 10.000, Enter, uma vez. 1, Enter, 2 vezes. 0,005, Enter, 3 vezes. 12, não posso apertar o Enter, porque se eu apertar o Enter pela 4ª vez, eu perco os 10.000. Então, no 12, agora eu volto operando. Quando você apertar o vezes, vai aparecer 0,06. Quando você somar, vai aparecer 1,06. E quando você multiplicar, vai aparecer 10.600. Isso é que é ler a equação. Lembra aquela conta inicial, bem elementar, que era 10 mais 5 menos 2? A mesma coisa. Só que essa daqui não há necessidade de apertar o Enter tantas vezes. É só ler a equação. Olha para cá. 10, Enter. 5 mais 2 menos, que eu garanto que vai aparecer para você o 13. Simples assim. Isso é que é ler a equação. Então, se você souber ler a equação, você resolve qualquer conta. Olha esse próximo exemplo. Olha essa conta aqui agora, pessoal. Mais uma vez, vamos resolver sem tentar escrever as colunas x, y, z e t, só lendo a equação. Lembrando que eu só posso apertar o Enter no máximo em sequência 3 vezes. Então, essa conta eu farei assim. 5.000, Enter, uma vez. 1, Enter, 2 vezes. 0,02, Enter, 3 vezes. Digito 6. Posso apertar o Enter? Não, porque se a gente apertar pela 4ª vez, perderia os 5.000. Quando chego então no 6, eu volto operando. Aperto vezes. Quando eu apertar o vezes, no visor irá aparecer 0,12. Aperto mais. No visor vai aparecer 1,12. Agora falta dividir. Quando você dividir, terá como resultado 4.464,29. Então, pessoal, só para fixar o conceito mais uma vez, vamos refazer a conta lendo a equação. 5.000, Enter, uma vez. 1, Enter, 2 vezes. 0,02, Enter, 3 vezes. 6, sem apertar o Enter, agora eu volto operando. Aperto vezes, vai aparecer 0,12. Aperto mais, vai aparecer 1,12, ou seja, eu acabei de calcular o denominador. Falta o quê? Dividir. Quando eu apertar o dividir,
vai aparecer na minha tela 4.464,29. Então veja que se você souber ler a equação, você resolve qualquer conta. Pessoal, vamos parar por aqui e no nosso próximo vídeo a gente vai fechar essa parte introdutória a HP12C, onde veremos então a parte de potenciação e radiciação. Não se esqueça, para que possamos continuar produzindo vídeos de qualidade, é importantíssimo que você se inscreva em nosso canal e indique ao seu amigo. Não é isso? Quanto mais gente fazendo parte dessa grande corrente, maior é a capacidade que teremos de continuar oferecendo vídeos da mais alta qualidade para todos vocês. Tá ok? Então, se inscreva, convide o seu amigo, convide o seu irmão, convide o seu familiar para se inscrever no nosso canal. E não se esqueça nunca, tamo junto!